Hoje eu venho falar com você sobre um assunto muito sério e ao mesmo tempo muito polêmico: regressão. Regressão terapêutica, regressão de vidas passadas, regressão de memória, regressão de idade, regressão de emoção. Regressão de modo geral. Eu sou Daiane Faria, hipnoterapeuta, e em 2012 eu me formei em psicologia. E desde então eu já atendi milhares de pessoas. E nos últimos 5 anos eu me especializei em hipnose e neurociência. Hoje, aqui na minha região, eu sou uma das maiores referências em regressão e hipnoterapia. E é por isso que eu tenho muita convicção do que eu vou falar para você sobre regressão. Então fica comigo até o final desse vídeo, se você tem curiosidade ou se você quer saber um pouco mais a respeito desse assunto, regressão. Todas as semanas eu atendo pessoas e a maioria dessas pessoas passam por uma regressão. E hoje eu quero te provocar a pensar um pouco mais sobre a regressão. Muitas pessoas me perguntam se é real, se é imaginário, se regressão de vidas passadas existem, se com a regressão é possível transformar as suas vidas. Enfim, são milhares, centenas de perguntas e hoje eu quero esclarecer um pouco mais para você que tem interesse nesse assunto. É o seguinte: normalmente, as pessoas que procuram por regressão, elas acreditam que em algum momento de suas vidas ocorreu algo e isso é a justificativa, a causa para o que elas sentem hoje. Pode ser que sim, assim como pode ser que não. Mas fica comigo que você vai entender exatamente o que é isso. Durante a nossa vida, nós passamos por uma série de situações que realmente não são fáceis. E algumas delas são situações traumáticas. E esses traumas podem, sim, ocasionar danos numa situação próxima ou até mesmo num futuro da vida dessa pessoa. Mas não há como garantir isso. Não há uma certeza absoluta de que, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, isso é fruto de uma situação, de um trauma, de um abuso, de um acidente que ocorreu no passado. Mas essa situação pode ter colaborado para essa ansiedade em excesso. O que acontece durante uma regressão? Pelo menos na minha clínica, este é o formato com o qual eu trabalho. Normalmente a pessoa vem para uma primeira consulta, eu vou analisar o caso. Não são todos os casos que há uma necessidade de uma regressão. Normalmente algumas pessoas têm muita curiosidade e esses casos normalmente eu não atendo, mas isso por uma questão de propósito. Voltamos. Essa pessoa, então, eu vou analisar o caso, vou entender a história dela, vou entender o que ela tem em consciência, qual é o nível de maturidade dela. Feito isso, eu vou elaborar um tratamento. Se a regressão for útil, puder acrescentar no desenvolvimento desse caso, eu vou indicar a regressão. Caso não, a gente fica com a hipnoterapia. São coisas diferentes. A regressão é uma ferramenta, uma técnica que ocorre dentro do processo de hipnoterapia, ok? Então ali, feito e indicado, a pessoa vai fazer toda uma preparação, onde ela vai assistir alguns vídeos, alguns exemplos de regressão, onde ela vai tirar todas as dúvidas dela a respeito desse processo. Lembrando que regressão não é uma situação em que você não irá lembrar do que ocorreu. Ao contrário, você estará o tempo todo consciente de todo o processo. Eu preciso de você consciente, acordado, por assim dizer, para que você possa participar comigo. Em hipnose não existe isso dormir, esqueça essa ideia, muito menos perder a consciência. Pois bem, ali, num primeiro momento, a gente vai trabalhar para que a pessoa relaxe, para que a pessoa se permita. Então nós vamos trabalhar toda a preparação durante a sessão, seja online ou presencial. Na maioria dos casos, em 80% dos casos, é presencial. São raros os casos que a gente pode fazer online, ok? Então ali
quando a pessoa alcança um nível de transe que é possível de começar a investigar, analisar o que ocorreu na vida dessa pessoa que influenciou para o que ela sente hoje. Mas detalhe, não é só descobrir para mudar. Sim, eu tenho pacientes que com uma única regressão, por exemplo, uma única sessão de regressão, a pessoa ali conseguiu avançar significativamente na melhora da ansiedade, da depressão. Mas isso não é para todos os casos. Normalmente, quando você faz uma regressão, você tem um acompanhamento de sessões de terapia avançada, ou mentoria, ou até mesmo a hipnoterapia. Feito isso, o que durante a regressão ocorre é você olhar para dentro. Esse é o processo de regredir, olhar para dentro de você mesmo, conhecer a sua história, da qual ainda você não tinha consciência. Como assim, Daiane? Vamos lá. Imagina que ocorreu algo lá na sua infância que naquele momento você guardou isso, você não quis lembrar, você talvez reprimiu isso. Mas isso é como se tivesse sido uma gota diante de várias outras coisas que poderão também influenciar para o que você sente hoje na sua vida adulta. Então a regressão, ela vai te auxiliar a entender, a compreender um pouco mais a respeito dessas gotas, dessas sementes, desses momentos em que a sua mente ali entendeu, associou e te educou de determinadas formas. O processo de regredir não era encontrar respostas. Então, quando a pessoa, às vezes, não sou eu que levo a pessoa em uma vida passada, por exemplo, ali, se durante a regressão surge algum evento, algo em que a pessoa, o próprio paciente, vai descrever como de outras vidas, nós vamos trabalhar aquilo também. Independente do que seja, independente se a pessoa estava dentro do útero, se foi coisas de uma outra vida. Eu não estou aqui para julgar nenhum paciente. Eu sou apenas um auxílio para ajudar com que o paciente compreenda um pouco mais da sua história. Por que que o processo de regressão é tão transformador na maioria da vida das pessoas? Porque quando você olha para dentro de você, quando você mergulha nesse oceano que existe aí dentro de você, o fato de você entender um pouco mais da sua história vai auxiliar no seu presente, vai te ajudar a compreender e muitas das vezes a libertar, a reeducar a sua forma de pensar e agir. Então, por isso que é tão transformador e bonito passar por um processo de regressão. Mas atenção, e eu faço questão de reforçar isso, porque este não é um processo que cabe a qualquer profissional fazer. Como eu ressaltei, eu sou psicóloga especializada nessa área, porque isso é algo sério. Alguns pacientes meus chegaram em momentos em que não foi fácil para eles. E se eu, enquanto profissional, não tivesse experiência e capacidade de ajudá-los, eu poderia ter piorado a situação. Por isso que, se você tem interesse em passar por um processo de regressão, avalie bem, olha bem as especializações do seu profissional, se possível com alguma formação na área de humanas. Isso fará toda a diferença para o seu processo. Para você ter noção, eu já atendi pessoas que vieram de outros profissionais porque regrediram e os profissionais não conseguiram ajudar. Isso é algo realmente muito sério. Não coloque a sua vida emocional e psicológica na mão de qualquer profissional. É a sua vida que está em jogo. Eu sei do que eu estou falando. Se preocupe com isso. Está claro para você como se dá esse processo de regressão e como a gente não questiona? Por exemplo, pode ser que a pessoa, nós não temos essa capacidade absoluta em lembrar exatamente o que foi. Nós podemos, inclusive, criar memórias falsas, fantasiar um pouco mais dentro daquela cena. Mas está tudo bem, nós vamos entender o que isso quer te dizer.
Mesmo que seja uma memória falsa, o que isso te diz? Qual é a verdade que ela te traz? Qual é a interpretação que nós podemos ter diante do que foi consciente, do que foi trazido durante uma regressão? Espero que eu tenha contribuído um pouco mais para que você entenda o que de fato é uma regressão e o quão benéfica e segura ela pode ser para o seu processo de autoconhecimento. Uma regressão sozinha, ela tem um efeito na vida da pessoa? Pode ter, mas uma regressão acompanhada de um processo terapêutico, para alguns casos até de medicação, e aí um psiquiatra é quem vai acompanhar isso, pode ser algo que realmente possa transformar a sua vida. Quando a gente se depara com algumas respostas, quando a gente começa a compreender o que de fato nós temos hoje, o que influenciou, como a minha mente interpretou, isso pode ser muito libertador. E se você quer saber ainda mais sobre essa experiência, em algum lugar dessa página é bem provável que haverá um link. Se é do seu interesse passar por uma regressão comigo, chama a minha equipe. Nós iremos atendê-los. Quero aproveitar e te pedir para se inscrever no meu canal. Dê esse apoio e se você tem algum amigo ou alguma amiga que tem interesse em regressão também ou em hipnoterapia, compartilhe esse vídeo. Você também estará ajudando mais pessoas a esclarecerem este tão polêmico assunto que é a regressão em nossas vidas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.